Pessoal, tudo bem? Nesse capítulo 6, que trata as respostas em frequência de circuitos eletrônicos, vou fazer uma explicação das respostas em frequência usando filtros ativos. Todo circuito eletrônico passa por análise em frequência, tá? A gente tem que saber se o circuito eletrônico opera, né, adequadamente em baixa ou alta frequência. Então vamos ver essa análise. Okay? Então, normalmente existem dois tipos de circuitos eletrônicos, né? Circuitos eletrônicos passivos, certo? Os passivos são aqueles circuitos onde não tem, por exemplo, transistores TBJ ou FETs, né? Ou amplificadores operacionais. São circuitos simplesmente básicos, né? Um resistor, capacitor, indutor. Então chama-se um circuito passivo. Já há circuito ativo, né? Aquele circuito onde envolve, né, transistores, né, e também amplificadores operacionais. Então nós vamos ver circuitos do tipo ativo, né? No ativo, então nós vamos envolver os amplificadores operacionais. Nós não vamos chegar a envolver transistores, tá? Porque dá para também envolver. Então vamos utilizar a análise de três tipos de circuitos básicos, tá? Chamados de filtros ativos, né? Passa baixos, filtros ativos passa alta e filtro ativo passa banda. Tá? Esse ativo, né, relaciona-se ao, como falei, né, ao envolvimento do amplificador operacional na estrutura do circuito, tá? Porque existe, né, filtro passa baixa, passa alta, passa banda passivo, tá? Onde isso envolve, né, resistores, capacitores. Então aqui temos as respostas, né, dos três tipos de circuitos que acabei de falar para vocês. Né? No eixo vertical nós temos o ganho de tensão, né, saída sobre entrada, né, nos três tipos de circuitos. Então esse primeiro circuito corresponde às respostas do filtro ativo passa baixa, tá? Passa baixa. Aqui temos o filtro ativo passa alta, né? E aqui o passa banda. Se nós observarmos, né, até uma determinada frequência o ganho fica constante, tá? E depois cai abruptamente, né, o valor do ganho. Significa que essa frequência é uma frequência de corte, tá? Esse F ou H chama-se frequência de corte. Na verdade, essa descida abrupta, né, é ideal, tá? Não acontece isso num filtro passa baixa de primeira ordem. Essa descida acontece com menos 20 dB por década, que depois vamos tratar de entender o que significa isso. Tá? Aqui também, né, essa subida abrupta não acontece, né? Sempre a subida vai acontecer com mais 20 dB por década, ou mais 40, mais 60, né? Claro, idealmente a tendência é chegar nessa situação abrupta, né? Mas já seria cascateando N filtros, né? Então essa frequência, né, de variação de ganho chama-se frequência de corte, como falei para vocês. FOL, né? FOL para filtro passa alta e para passa baixa seria FOH, tá? Então no passa banda aparecem, né, essas duas frequências de corte, né? O FOL, tá? E FOH, tá? Aqui vai ser cascateado dois filtros ativos. Aqui vai o filtro ativo passa alta e aqui vai o filtro ativo passa baixa. Tá? Então, quando analisamos filtros, né, nós sempre vamos analisar em função da frequência. Aqui no eixo horizontal, né, aparece frequência. Então, como que se comporta esse circuito filtro, né, em função da frequência? Okay? O primeiro circuito, né, o filtro ativo passa baixa, né? O filtro ativo passa baixa, essa é a configuração dele, né?
aqui temos o circuito passivo, né, dado por esses dois componentes. Aqui a fonte de sinal. Essa fonte de sinal, né, pode ter uma frequência de baixa frequência, né, por exemplo 60 Hz, e ter uma ruideira, né, 60 Hz está tudo poluído, então nós queremos tirar a poluição, né. Então esse tipo de circuito elimina essa poluição, elimina entre aspas, né, simplesmente atenua, tá, vai atenuar, né. Se essa ruideira é 200 mV, vai atenuar, por exemplo, a 20, né? Então, de repente, 20 mV não incomoda mais quando a gente vai processar o sinal, né? Tá? Esses dois componentes, né, simplesmente proporcionam o ganho, tá? Então, na verdade, essa configuração é uma configuração não inversora, né? Que vocês já chegaram a ver no conteúdo de amplificadores operacionais. Então, essa configuração não inversora apresenta esse ganho, né, em baixa frequência, que é 1 mais RF sobre RG, tá? Esse aqui é um ganho, né? Agora vamos embutir essa parte dinâmica, né? Essa parte dinâmica é dado, a parte dinâmica, né, é dado por esses dois componentes. Então a frequência de corte, aquela frequência, né? O ganho estava constante, de repente vai ir abruptamente para zero, né? Mas não acontece isso na prática, tá? Então, na primeira ordem, né, a descida acontece com menos 20 dB por década, mas esse ponto de quebra, né, esse ponto de quebra chama-se de frequência de corte, dado por essa expressão, né, seria 1 sobre 2π, né, R1 sobre C1, tá? 1 sobre R1 C1 é a frequência angular, tá? Seria o ômega, né? O ômega zero. Que vamos ver um pouquinho para frente. Então, a função de transferência, né? Que é a função de transferência? É a relação simplesmente entre saída e entrada, tá? Já no domínio da frequência. Então, a gente costuma falar a função de transferência, né? Sempre vai ser a relação entre saída e entrada, tá? Então, essa função de transferência, né, é dado por essa expressão. Aqui temos uma componente, né, de baixa frequência, certo? É uma constante que vocês já conhecem, né? O amplificador operacional no inversor tem esse ganho. E aqui essa parte dinâmica, né, que o pessoal chama parte dinâmica em controle, é dado por esses dois componentes, tá? Então, como que se chega nessa expressão? Tá? A tensão nesse ponto aqui, na entrada no inversor, vai ser simplesmente aplicando divisor de tensão. No domínio da frequência, né, a gente não fala mais assim de resistor, capacitor, fala de impedâncias, né? No domínio da frequência, essa impedância vai ser R1, tá? E essa impedância fica 1 sobre SC1. 1 sobre SC1. Essa é a variável de Laplace, né? Variável de Laplace. Então, o sinal aplicado na entrada no inversor vai ser BI, né? BI vezes, né? 1 sobre SC1 e sobre, né, tudo sobre a soma, né, de essa impedância mais essa impedância aqui, tá? Então, aí fazendo as simplificações, né, chega a ser nesse termo, tá? Nessa expressão aqui. Esse, né, no domínio da frequência é igual a J ômega. Então, J é número complexo, né? Tá? Aqui significa a parte complexa, tá? S igual a J ômega. Ômega zero né, é igual a 1 sobre R1C1, que seria a frequência de corte, tá? Está expressado, né? Nós podemos expressar em função do ômega ou em função da frequência linear, né? O F0, né? Então, esse FOH, né, igual a F0. Então aqui nós temos o comportamento, né,
dessa função matemática, da função de transferência. No diagrama de Bode sempre tem a curva de ganho e a curva de fase. Então aqui nós temos a curva de ganho, tá? Esse eixo, né, vertical expressado em dBs, em decibéis, e o eixo horizontal, né, expressado em hertz, né? Pode ser frequência linear ou frequência angular. Tem muito livro de controle que expressa em função da frequência angular, que seria os radianos por segundo, né? E outra particularidade, essa escala sempre é colocada em escala logarítmica, tá? Por que logarítmica? Porque ela permite mostrar, né, uma faixa bem grande, né, de frequência. Por exemplo, como a gente mostraria em escala normal, por exemplo, desde 1 Hz até 1 MHz, a gente precisaria quilômetros de papel, né? Já a escala logarítmica consegue comprimir, né, esse intervalo tão grande, né, de 1 Hz até 1 MHz, tá? Então utiliza-se as décadas, né, usando papel logaritmo, né, em base 10, porque tem o logaritmo natural e tem o logaritmo decimal, né? Então no logaritmo decimal seria, né, por exemplo, 1 vai para 10, 100, 1000, 10.000, né, 100.000, já chega a 1 mega, né? Então, com 5, 6 décadas, eu consigo mostrar um range, né, desde baixa frequência até uma alta frequência, né? Então, daí utiliza-se a escala logarítmica, tá? Então, aqui nós temos essa frequência de corte. A frequência de corte é quando acontece essa quebra, né? Inicialmente está o ganho constante, de repente, quando chega nessa frequência F ou H, né, vai acontecer essa atenuação do ganho, tá? A gente chama assim em termos técnicos, né, atenuação de ganho. O ganho vai atenuar, né, e vai seguir essa inclinação, né? Essa inclinação obedece justamente a essa relação, né, de menos 20 dB por década. Década já sabem, né? Por exemplo, década é, por exemplo, 1, 10, de 10 para 100, né? Década. Então, em uma década acontece, né, um ganho de 20 dB. Então, por exemplo, década seria o cateto, né? Esse cateto. E esse outro cateto, o ganho, né? Então, nesse cateto de uma década, né, acontece esse cateto de 20 dB, tá? Essa inclinação. Aqui nós temos o circuito filtro ativo passa baixa de segunda ordem, tá? No segunda ordem, né, é cascateado mais um estágio, né? No primeira ordem era R1, C1, né? Agora é cascateado, né? R2, C2. Tá? Então, praticamente o ganho, né, em baixa frequência permanece a mesma, né? Não muda, tá? Agora vai aparecer duas frequências de corte, tá? Uma frequência de corte dado por esses dois componentes, né? R1, C1, né? O FOH1, e aparece outra frequência de corte, né? FOH2, dado por R2, C2, tá? Então nós podemos colocar na mesma frequência, né? Sintonizar na mesma frequência esses duas frequências de corte, ou em frequências diferentes, tá? Como mostra a seguir. Então, aqui nós temos, né, o ganho, né, constante. De repente acontece essa primeira quebra, né? Essa primeira quebra acontece nesse FOH1, tá? Aí essa inclinação menos 20, né? Menos 20 dB por década, tá? Até chegar nessa frequência FOH2, né? FOH2. A partir desse ponto, né, a inclinação agora vai ser menos 40 dB por década. Já estava inclinando com menos 20, né? Aí tendo mais essa frequência de corte, né? Então a inclinação fica com menos
40 dB por década. Significa que em uma década, né, vai acontecer um ganho de 40 decibéis. Tá? Em algumas aplicações, né, essas duas frequências são colocadas juntas. Tá? Então, desde o início, né, a inclinação acontece em menos 40 dB por década. Tá? Então, depende muito do tipo de projeto. Aqui já vou falar do filtro ativo passa alta. Tá? No passa alta, o capacitor fica em série. Né? Comparem com o filtro passa baixa. No passa baixa, né, fica em paralelo, já no passa alta aparece em série. Aqui temos o sinal de entrada, né? O sinal de entrada UBI. Tá? O ganho de baixa frequência, né, permanece a mesma. Tá? O ganho de baixa frequência. Aqui o jogo está em deixar passar a alta frequência e eliminar a baixa frequência, né? Se nós pensamos aqui, por exemplo, um sinal de 60 Hz, né, com uma zuideira, então com esse tipo de filtro, né, vai ser filtrado a baixa frequência e deixar passar, né, para a saída a alta frequência, tá? Então depende muito dos tipos de aplicações na eletrônica, né? A frequência de corte é dada por essa expressão, tá? Só muda, né? Ao invés de utilizar H, utiliza-se o L, FOL, né? Frequência de corte, que é dado por essa expressão, tá? Bom, para determinar a função de transferência, né, do circuito, o procedimento é a mesma. Tá? Aí trabalha-se com impedâncias, né? Aqui a impedância vai ser 1 sobre SC1, 1 sobre SC1, e aqui a impedância é R, né? R1. Tá? Então, aplicando o divisor de tensão, né, determina-se essa tensão aqui na entrada no inversorador operacional, né? E depois simplesmente relaciona-se aqui com a expressão do ganho, né? Então provavelmente aqui aparece uma equação no numerador, no passa baixa, né? Aparece uma equação no denominador e aqui aparece no numerador, ok? Aqui adicionando mais dois componentes, né? Foi adicionado C2, R2, né? A gente fala, né? Dois estágios em cascata, tá? Aqui aparece, né, um ganho, aqui aparece outro ganho. O ganho, né, de baixa frequência permanece a mesma, né? Não muda. Só vai mudar as frequências de corte, né? Temos o FOL1, o FOL2. Então nós temos duas frequências de corte. Okay? Então aqui nesse exemplo, né? Aqui temos o ganho, aqui a frequência. Então nesse exemplo foi alocado na mesma frequência, né? As duas frequências de corte, tá? FOL1 igual a FOL2. Okay? Então aqui no filtro passa alta de primeira ordem, né? Essa inclinação é mais 20 dB por década, tá? Mais 20 dB por década. A inclinação é mais devagar, né? E aqui a inclinação é mais rápida, né? Não seria o termo rápido, mais vertical, né? Mais inclinado ao vertical. Então esse filtro de segunda ordem, né, vai filtrar melhor, por exemplo, vai atenuar melhor, né, as baixas frequências, tá? Então aqui já seria mais 40 dB por década. Aqui temos, né, o filtro ativo passa a banda, né? O filtro ativo passa banda. No passa banda sempre aparece em cascata, né? Dois estágios. Aqui nós temos o estágio passa alta, tá? Estágio passa alta. Aqui passa baixa, ok?
Aqui seria o comportamento, né? Aqui temos a frequência de corte, né? Do passa alta. E aqui a frequência de corte do passa baixa. Tá? Aqui a subida, né? Com mais 20 dB por década. E aqui a descida com menos 20 dB por década. A gente pode associar também, né? Dois filtros de segunda ordem. Um passa alta, né? De segunda ordem com um passa baixa de segunda ordem. Então, nesse caso, né, seria a subida, né, mais 40 dB por década, e aqui seria menos 40 dB por década, né, a descida. Né? Aqui falar um pouquinho de logaritmos, né? A gente precisa conhecer um pouquinho, ou relembrar, né? Essa parte aqui provavelmente já se sabe em colégio, né? Mas é necessário relembrar um pouco. Que o logaritmo, né, em base 10 de 1 é 0, certo? Na verdade, aqui não se escreve mais 10 porque se supõe que o log, né, ele, o g, já tem base 10, né? Então, logaritmo de 1 é 0, logaritmo de um produto, né, é a soma dos logaritmos de cada termo, e seria logaritmo de a mais logaritmo de b. Aí temos logaritmo de um quociente, tá? Então, quociente é logaritmo de a menos logaritmo de b e logaritmo de uma potência, né? Aí fica o expoente aqui, x vezes logaritmo de y. Então, as décadas são essas escalas, né? Aqui temos, por exemplo, 1, 10, 100, né? 100, certo? Então, aí de 100 já passa para 1000, né? De 1000 para 10.000, para 100.000, aí chega até 1 mega, né? Então, com 6 décadas, nós podemos mostrar um range, né? De 1 Hz até 1 MHz. Tá? Então, é muito utilizado na eletrônica, né? A escala logarítmica. A escala, então, a escala logarítmica é a escala horizontal, né? A vertical é a escala normal. Tá? Acho que em física vocês devem ter visto, né? A análise de algumas respostas, né? Usando papel semilogarítmico, né? A gente chama de papel semilogarítmico, porque tem também papel logarítmico, né? Então, as duas escalas, né? Logarítmicas. Já nessa parte de análise e resposta em frequência, utiliza-se um papel semi-logarítmico. Agora vou falar um pouquinho da definição do decibel, tá? Decibel. O Bel, né, por definição, é dado por essa expressão. Seria logaritmo, né, em base 10 de P2 sobre P1. Tá? P2 sobre P1. Tá? Onde P2 seria uma potência final, né? E P1 potência inicial. Tá? Potência final sobre potência inicial. Okay? Ou poderia ser, né, potência de saída sobre potência de entrada. Tá? Esse é o Bel. Tá? Sempre está relacionado com potências. Né? E o decibel seria o 10 vezes, né? O Bel. Tá? 10 vezes, como vocês observam, né? Então é multiplicado 10 vezes. Então é o decibel. Normalmente na eletrônica, né, a gente trabalha mais com sinais de tensão, né? Os sinais de cosente. Então quando a gente relaciona tensão e cosente, né? Aparece 20, tá? Porque aparece 20, né? Aqui a explicação. A potência, né, vai ser, por exemplo, B2 ao quadrado sobre RI, né? E a outra potência P1 vai ser B1 ao quadrado sobre RI. Aí RI cancela, né? Cancela. E aí fica, né? B2 sobre B1 ao quadrado. Aí por propriedade de potência, esse 2, né? Vai multiplicar 10, aí fica 20, né? 20 logaritmo de B2 sobre B1. Se for cosente, seria a mesma coisa. Seria 20 logaritmo de I2 sobre I1. Tá? Então, a gente encontra mais assim nos livros, tanto de controle como eletrônica, né? Análise de sinal relacionando tensões. Okay?
Então, essa é a definição de o decibel, né? Relacionando tensões. Aí temos estágios em cascata, né? Quando nós temos ganhos em circuitos em cascata, cada circuito apresenta um ganho, né? Um ganho. Então, temos produto aqui de ganhos. Aplicando propriedades de logaritmos, né? Esse ganho, né? Que está expressado dessa maneira, vai virar uma soma, né? De ganhos, tá? Em escala logarítmica. E vai ficar, por exemplo, né? 20 logaritmo, né? Base 10 desse ganho total, né? Igual a 20 logaritmo do primeiro ganho, mais 20 logaritmo do segundo ganho, e assim vai, né? Até o último ganho. Tá? Resumindo, né? O ganho em dBs, ganho total, vai ser simplesmente a soma dos ganhos dos estágios, né? Aqui vou fazer uma explicação, um exemplo, né? Sem envolver o operacional, amplificador operacional, análise desse filtro, né? Passa-baixa passivo. Esse aqui, filtro passa-baixa passivo. No passivo, né? Temos simplesmente esses dois componentes, o resistor e o capacitor. Então, o sinal V2 seria o sinal filtrado, né? Esse capacitor vai filtrar, né? Por exemplo, alta frequência. Se aqui tiver esse sinal B1, né? Uma componente de alta frequência, então ele vai ficar preso nesse capacitor. Então vai circular, né? Por esse capacitor. Só que a saída vai enxergar simplesmente a baixa frequência. Tá? Então, como que se determina, né? A expressão matemática? Aí no domínio da frequência, né? Então, essa impedância continua sendo R, né? E a impedância desse capacitor vai ser 1 sobre esse C, tá? Esse variável de Laplace, né? 1 sobre esse C, tá? Então, o B2, né? O B2 vai ser simplesmente, né? Aplicando divisor de tensão, B1, né? B1 é esse. Vezes, né? A impedância, né? Desse capacitor, 1 sobre esse C, sobre, né? A impedância do capacitor mais impedância desse resistor, né? Tá? Então, simplificando, né? Dá essa expressão. Tá? Então, a gente fala assim em controle que aqui tem um polo, né? Um polo. Justamente esse polo aparece na frequência de corte, tá? Então, como vocês observam, né? Aqui aparece um RC. Então, nós podemos expressar, né? Porque, por definição, a frequência de... A gente tem que lembrar, né? Que S é igual a J ômega, né? E 1 sobre RC é igual a ômega 0. Ômega 0, tá? Ômega 0, 1 sobre RC. Então, aqui vamos colocar, né? Essa expressão em função das frequências. Como mostra aqui, né? S é igual a J ômega, né? Então, 1 sobre 1 mais J, né? J ômega sobre ômega 0. Tá? Então, essa expressão é um número complexo. Então, sempre a gente tenta, né? Desmembrar esse número complexo em uma parte real mais uma parte imaginária, né? Uma parte imaginária para facilitar a análise. Aí, para fazer isso, né, basta multiplicar pelo conjugado, né, se for simples. Né, multiplicando pelo conjugado, seria 1 menos J ômega 0, né, no denominador e numerador. Né? Então, aí fica essa expressão. Tá? O valor absoluto, né, de um número complexo é dado pela... Né, aqui é valor absoluto. Porque o ganho está expressado com valores absolutos, né? Valores absolutos. Então, vai ser raiz quadrada, né? Da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Tá? Aí, que resulta, né? Então, a partir dessa expressão, né?
Nós temos uma parte real e parte imaginária, então nós chegamos nessa expressão aqui. Então basta manipular no papel, né? Vamos chegar nessa expressão. Então essa expressão, levando em decibéis, né? Então lembrem-se que seriam aplicando propriedades de quociente, né? Esse logaritmo de 1, que é 0, menos logaritmo desse denominador, né? Certo? Então, por isso que aparece esse sinal negativo, né? Menos 20 dessa logaritmo em base 10 do raiz, né? 1 mais ômega sobre ômega 0 ao quadrado. Então, para traçarmos a curva de ganho, né? Basta utilizar essa expressão, né? Ômega para nós é como se fosse x, né? X. E ômega 0 seria um parâmetro conhecido, né? Conhecido, tá? Então aqui o exemplo, né, analisa para duas situações, né? Quando ômega, né, é muitas vezes menor a ômega 0, né? Valores menores a ômega 0, certo? Aí substituindo, né, por exemplo, posso considerar, né, ou posso relacionar frequências lineares também, tá? Posso trabalhar com frequências angulares ou com frequências lineares. Tá? Posso utilizar, por exemplo, que ômega é igual a 0,01 ômega 0, né? Tá? Então, estou considerando aí que ômega é muitas vezes menor a ômega 0. Tá? Aí chega-se à conclusão que em baixas frequências, né? Frequências abaixo de ômega 0 ou F0, né? O valor absoluto dá aproximadamente o valor unitário. Então, o logaritmo do valor unitário é 0, né? Por isso que dá 0. Tá? Até mais ou menos chegar na frequência F0. Então, para frequências menores a F0, né, o ganho vai ser 0 dB. Tá? 0 dB. Okay? Agora, o próximo passo é analisar, né, para frequências acima de F0. Como mostra aqui, para ômega, né, muitas vezes maior a ômega 0, né, ou F muitas vezes maior que F0. Tá? Então, basta, né, por exemplo, posso utilizar 10F0, que ômega é igual a 10 vezes F0, né? Então, eu coloco na expressão, certo? Nessa expressão aqui. E vou chegar que existe essa atenuação, né? Atenuação. Com certeza que para 10 F0, né, vai atenuar, esse valor dá menos 20 dB. Tá? Então, tendo esse ponto e esse ponto aqui, eu traço essa reta. Tá? Essa reta, né, decresce justamente, né, com menos 20 dB por década. Okay? Aqui tem a situação para F igual a F0, né, ou ômega igual a ômega 0. Tá? Nessa situação, né, nessa frequência de corte, né, esse valor absoluto dá esse valor, 1 sobre raiz de 2. Tá? 1 sobre raiz de 2. Aí colocando, né, em dBs, seria, nesse caso, né, menos 20, né, vezes logaritmo de raiz de 2, que dá esse valor de menos 3 dB. É o valor que aparece nos livros de eletrônica, né, que é 0,7, né? 0,7, por exemplo, a frequência de corte, né, igual a 0,7. Então, se vocês substituir, né, o valor de 0,7, seria menos 20, né, vezes logaritmo de 0,7, acredito que esse valor 1 sobre raiz de 2, né, dá esse valor de 0,7. Aqui não estou com calculadora, mas vocês podem usar calculador. Tá? Então, menos 20, né, vezes logaritmo desse valor de raiz de 2 dá menos 3 dB. Então, acredito que, né, 20 vezes
aqui estaria em dB, né? Decibéis, o antilogaritmo desse valor, né? Deve dar o valor de... esse valor acho que dá 0,7, né? Esse valor dá 0,7. O antilogaritmo desse valor, né? Relacionando o valor absoluto, vai dar esse valor, né? Então, esse valor 1 sobre raiz de 2 dá o valor de 0,7. Então, vocês podem fazer esse teste, né? De mostrar que 0,7 vem dessa relação aqui, tá? Então, a curva, né? A curva de ganho, na verdade, não é essa curva com retas, tá? Desculpa, o gráfico não são essas retas, né? Essas retas chegam a ser as assíntotas, né? Então, a curva real, essa curva aqui. Então, para F0, né? Para F0, já existe uma atenuação de menos 3 dB, né? Em baixa frequência, né? O ganho é 0 dB. Mas para F0, o ganho já atenuou, né? Já chegou a diminuir, chegou a menos 3 dB, tá? 3 dB, como mostra aqui, né? Tá? E aí vamos ver agora a fase, entender a fase, né? Porque o diagrama de Bode ele é feito por ganho e fase. Tá? Então aqui temos um número complexo expressado, né? Se expressa-se no eixo vertical a parte imaginária, né? E no horizontal a parte real. Tá? Aqui temos então o vetor, né? Esse vetor tem o valor absoluto dele, né? Certo? Então aqui temos então o ponto, né? J ômega, certo? A função de transferência, né? Então, considerando esse ângulo aqui, esse ângulo nos vai proporcionar a fase. Tá? Segundo a literatura, né? Os livros, tanto de controle, ou números, ou de matemática, né? Onde a gente manipula números complexos, o ângulo é simplesmente, né, tangente a menos 1, né, da parte imaginária sobre a parte real. Tá? Para o circuito em si, o circuito que foi analisado, né, vai dar essa equação, menos tangente a menos 1, ômega sobre ômega zero. Tá? Menos tangente a menos 1, né, arco tangente de ômega sobre ômega zero. Então basta determinar ponto a ponto, né? Eu posso considerar, por exemplo, ômega igual a 0,01 ômega zero, né? Então vou determinando aí, né, os valores ponto a ponto, é como se fosse x, né? Ômega é como se fosse um x, tá? Então eu vou proporcionando valores, né, tá? Em função de ômega zero e vou traçando a curva, como mostra aqui. Então, por exemplo, em baixas frequências, né? Em baixas frequências, para ômega igual a 0,01 F0, o ângulo aproximadamente zero, né? Implica que a saída vai estar em fase com a entrada. Agora, na frequência de corte, né? Na frequência de corte, o sinal de saída já está deslocado. Tá? O sinal de saída já está deslocado. Vamos supor que eu queira colocar um sinal de entrada, né? Com a mesma frequência do sinal de corte. Então, o sinal de saída vai ser deslocado nesse ângulo de menos 45, né? Então, significa que o sinal de entrada deve ser pelo menos menor a 2 décadas, né? 2 décadas da frequência de corte, tá? Então, aqui seria, por exemplo, 60 Hz, né? Aqui seria 600 Hz, aqui seria 6 kHz. Vocês podem fazer esse teste, né? Porque se eu coloco, né, aqui frequência de corte em 6 kHz, eu terei a saída, né, em fase com a entrada. Tá? E
aqui para a frequência acima de F0, a tendência, né, vai chegar a menos 90. Tá? Menos 90. Então, todo circuitinho de primeira ordem, né, todo filtro de primeira ordem vai ter essa fase. Tá? Bom, é isso, pessoal. Espero ter ensinado um pouco aí as respostas em frequência. Okay? Vou tentar adicionar a esse conteúdo um exemplo, né? Por exemplo, traçando o diagrama de Bode usando o ORCAD. Tá? A gente vai traçar o diagrama de Bode, né, usando o ORCAD. Então, as respostas em frequência simplesmente nos indica, né, como que se comporta o circuito para determinadas frequências. Tá? Essa análise é feita em todo o circuito eletrônico, não tem como não fazer. Porque para alta frequência, né, um determinado circuito pode ser baixa impedância, alta impedância, então esses detalhes a gente precisa conhecer. Obrigado aí pela atenção.